Guy de Maupassant, Cartas de um Louco. Meu querido médico, entrego-me em suas mãos. Faça comigo o que quiser. Vou lhe contar com toda franqueza meu estranho estado de espírito. Você julgará se não seria melhor cuidar de mim por um tempo em uma casa de repouso, em vez de me deixar vítima das alucinações e dos sofrimentos que me atormentam. Aqui está a longa e exata história da estranha doença da minha alma. Vivi como todos vivem, olhando a vida com os olhos abertos, mas cegos do homem, sem me maravilhar e sem compreender. Vivi como vivem os animais, como todos vivemos, cumprindo todas as funções da existência, examinando e acreditando o que via, acreditando que sabia o que me rodeava, quando um dia percebi que tudo é falso. Foi uma frase de Montesquieu que de repente iluminou meus pensamentos. Isto: um órgão mais ou menos da nossa máquina teria formado uma inteligência diferente. Em uma palavra, todas as leis estabelecidas sobre o fato de que a nossa máquina é de uma certa maneira seriam diferentes se a nossa máquina não fosse tal como é. Tenho pensado nisso há meses e meses e meses e meses e meses e meses, e pouco a pouco uma estranha clareza entrou em mim. E essa clareza fez a noite ali. Na verdade, os nossos órgãos são os únicos intermediários entre o mundo exterior e nós. Ou seja, o ser interior, que constitui o eu, está em contato através de alguns fios nervosos com o ser exterior que constitui o mundo. Agora, além desse ser externo nos escapar pelas suas proporções, pela sua duração, pelas suas inúmeras e impenetráveis propriedades, pelas suas origens, pelo seu futuro, pelas suas finalidades, os nossos órgãos não nos fornecem outra coisa senão informações sobre a pequena porção disso que podemos saber. É tão inseguro quanto são poucos. Inseguro, porque são apenas as propriedades dos nossos órgãos que determinam para nós as propriedades aparentes da matéria. Poucos em número, porque como os nossos sentidos são apenas 5, o campo das suas investigações e a natureza das suas revelações são necessariamente muito restritos. Explico. O olho nos diz as dimensões, as formas, as cores, e ele nos engana nesses 3 pontos. Não pode revelar outra coisa senão objetos e seres de tamanho médio, proporcional à estatura humana, o que nos levou a aplicar a palavra grande a certas coisas e a palavra pequeno a outras, apenas porque a sua fraqueza não permite saber o que é muito imenso ou muito pequeno para ele. Daí resulta que ele não vê e não sabe quase nada, que o universo, quase todo o universo, permanece escondido dele. A estrela que habita o espaço e o minúsculo ser que vive na gota d'água. Mesmo que tivesse 100 milhões de vezes o seu poder normal, se visse no ar que respiramos todas as espécies de seres invisíveis e também visse os habitantes dos planetas próximos, ainda existiria um número infinito de tipos de animais menores e mundos tão distantes que nunca os alcançariam. Portanto, todas as nossas ideias de proporção são falsas, uma vez que não há limite possível nem para a grandeza nem para a pequenez. A nossa apreciação das dimensões e das formas não tem valor absoluto, porque é determinada unicamente pela potência de um órgão e por uma comparação constante conosco próprios. Acrescentemos a isso que o olho ainda é incapaz de ver o transparente. Um cristal perfeito engana você. Ele confunde com ar, que também não vê. Vamos passar para a cor. A cor existe porque o nosso olho é constituído de tal forma
que transmite ao cérebro, em forma de cor, as diferentes formas que os corpos têm de absorver e decompor, seguindo a sua constituição química, os raios de luz que os ferem. Todas as proporções dessa absorção, desta decomposição, constituem nuances, de modo que esse órgão impõe ao espírito a sua forma de ver, ou melhor, a sua forma arbitrária de verificar dimensões e apreciar as relações entre luz e matéria. Vamos examinar o ouvido. Somos brinquedos e vítimas dos enganos deste órgão fantasioso, ainda mais do que no caso do olho. Quando dois corpos colidem, eles produzem um choque específico na atmosfera. Esse movimento faz tremer uma pequena pele dentro do nosso ouvido, o que transforma imediatamente o que na verdade não passa de uma vibração em ruído. A natureza está muda, mas o tímpano tem a propriedade milagrosa de nos transmitir em forma de som, e sons diferentes dependendo do número de vibrações, todos os tremores das ondas invisíveis do espaço. Esta metamorfose realizada pelo nervo auditivo no curto trajeto do ouvido ao cérebro permitiu-nos criar uma arte estranha, a música, a mais poética e a mais exata das artes, vaga como um sonho e exata como a álgebra. O que podemos dizer sobre o sabor e o cheiro? Conheceríamos os perfumes e a qualidade dos alimentos sem as estranhas propriedades do nosso nariz e do nosso paladar? A humanidade poderia existir, porém, sem audição, sem paladar e sem olfato, ou seja, sem qualquer noção de ruído, paladar e olfato. Assim, se tivéssemos alguns órgãos a menos, ignoraríamos coisas admiráveis e singulares. Mas se tivéssemos alguns órgãos extras, descobriríamos uma infinidade de coisas ao nosso redor, das quais nunca suspeitaríamos, porque não temos meio para verificá-las. Então, estamos enganados ao julgar o conhecido. Estamos cercados por um desconhecido inexplorado. Então tudo é incerto e pode ser apreciado de diversas maneiras. Tudo é falso, tudo é possível, tudo é duvidoso. Formulemos essa certeza recorrendo ao velho ditado: a verdade deste lado dos Pirineus, o erro daquele lado. E digamos, verdade dentro do nosso órgão, erro do lado. 2 mais 2 não deveriam ser 4, fora da nossa atmosfera. Verdade na Terra, erro mais longe, do qual tiro a conclusão de que os mistérios vislumbrados, como a eletricidade, o sono hipnótico, a transmissão da vontade, a sugestão, todos os fenômenos magnéticos só nos permanecem ocultos, porque a natureza não nos dotou do órgão ou dos órgãos necessários para entendê-los. Depois me convencer de que tudo que os meus sentidos me revelam só existe para mim, tal como percebo, e que seria completamente diferente para outro ser organizado de forma diferente, depois de ter chegado à conclusão de que uma humanidade formada de forma diferente teria ideias sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo, ideias totalmente opostas às nossas, porque a concordância de crenças só vem da semelhança dos órgãos humanos, e as divergências de opiniões só advêm de ligeiras diferenças no funcionamento dos nossos filamentos nervosos. Fiz um esforço de pensamento sobre-humano para suspeitar do impenetrável que me rodeia. Eu fiquei louco. Já disse a mim mesmo, estou rodeado de coisas que não conheço. Supus que o homem fosse desprovido de ouvidos e suspeitasse de som, assim como suspeitamos de tantos mistérios ocultos. O homem verificaria fenômenos acústicos cuja natureza e origem lhe seriam impossíveis de determinar. E senti medo de tudo ao meu redor, medo do ar, medo da noite. Como não podemos saber quase nada e como tudo é limitado, o que resta? O vazio, não é? E o que há no vazio aparente?
E esse terror confuso do sobrenatural que assombra o homem desde o nascimento do mundo é legítimo, porque o sobrenatural nada mais é do que aquilo que permaneceu velado para nós. Então eu entendi o terror. Parecia-me que estava constantemente me aproximando da descoberta do segredo do universo. Tentei aguçar meus órgãos, excitá-los, fazê-los perceber às vezes o invisível. Eu disse a mim mesmo: tudo é um ser. O grito que atravessa o ar é um ser comparável ao animal, pois nasce, produz o movimento, transforma-se para morrer. Portanto, o espírito medroso que acredita em seres incorpóreos não está errado. Quem são esses seres? Quantos homens os sentem, tremem quando se aproximam, tremem com o seu contato inestimável. Nós os sentimos perto de nós, ao nosso redor, mas não podem ser distinguidos, porque não temos o olho capaz de vê-los, ou melhor, o órgão desconhecido capaz de descobri-los. Então eu sentia aqueles transeuntes sobrenaturais mais do que qualquer outra pessoa, entidades ou mistérios. Eu mesmo sei disso. Eu não saberia dizer o que são, mas sempre poderia sinalizar sua presença. E eu vi um ser invisível, até onde é possível ver esses seres. Fiquei imóvel noites inteiras, sentado em frente à minha mesa, com a cabeça entre as mãos e meditando sobre isso, meditando sobre elas. Muitas vezes acreditei que uma mão intangível, ou melhor, um corpo incapaz, tocava levemente meus cabelos. Não me tocou porque não tinha nenhuma essência carnal, mas sim uma essência imponderável, incognoscível. Mas uma noite eu vi o piso ranger atrás de mim. Ela rangeu de uma forma singular. Eu estremeci e voltei. Não vi nada. E não pensei nisso novamente. Mas no dia seguinte, à mesma hora, ocorreu o mesmo barulho. Fiquei com tanto medo que me levantei. Claro que não estava sozinho no meu quarto. Porém, nada foi visto. O ar estava claro e transparente em todos os lugares. Minhas 2 lâmpadas iluminavam todos os cantos. O barulho não recomeçou e fui me acalmando aos poucos. Permaneci, porém, inquieto e voltei com frequência. No dia seguinte, tranquei-me muito cedo, procurando como poderia ver o invisível que me visitava. E eu vi isso. Eu estava prestes a morrer de medo. Eu tinha acendido todas as velas da minha lareira e do meu lustre. A sala estava iluminada como se fosse uma festa. Minhas 2 lâmpadas estavam acesas em cima da minha mesa. À minha frente estava a minha cama, uma velha cama de faia, com colunas. À direita, a lareira. À esquerda, a porta, que eu havia trancado com ferrolho. Atrás de mim, um grande armário lunar, no qual me olhei. Ele tinha olhos estranhos e pupilas muito dilatadas. Continuando, sentei-me, como todos os dias. O barulho ocorreu no dia anterior, e no dia anterior, às 9h22. Espere. Quando chegou o momento exato, tive uma sensação indescritível, como se um fluido irresistível, tivesse penetrado em mim através de todas as partes da minha carne, inundando minha alma num terror atroz e agradável. E o barulho foi ouvido, bem ao meu lado. Levantei-me, virando-me tão rapidamente que quase caí. Estava claro como a luz do dia. Eu nem via meu espelho. Estava vazio, claro, cheio de luz. Eu não estava lá dentro, mas estava cara a cara. Olhei para a clareza com os olhos assustados. Não ousei ir até ela, sabendo que ele, o invisível, estava entre nós e me escondia. Como eu estava com medo, e aqui comecei a me ver dentro de uma névoa no fundo do espelho. Dentro de uma névoa, como se estivesse através da água. Parecia-me que aquela água deslizava da esquerda para a direita, lentamente, tornando a minha imagem mais precisa a cada segundo.
Foi o mesmo que o fim de um eclipse. O que ele me escondia carecia de contornos, mas uma espécie de transparência opaca foi se tornando clara aos poucos. E finalmente consegui me distinguir com clareza, assim como me vejo todos os dias quando me olho. Pois é, eu já tinha visto, e não o vi novamente, mas espero que, por ele constantemente, e tenho a sensação de que minha cabeça está se perdendo nesta espera, permaneço horas, noites, dias e semanas diante do meu espelho, esperando por ele. Mas ele não vem mais. Ele entendeu o que eu tinha visto, mas tenho a sensação de que sempre esperarei por ele, até a morte. Que esperarei por ele, sem descanso, diante deste espelho, como um caçador que fica à espreita. E dentro desse espelho, começo a ver imagens malucas, monstros, cadáveres fedorentos, toda espécie de animais assustadores, seres atrozes, todas as visões improváveis que devem aparecer ao espírito de malucos. Aqui está minha confissão, querido doutor. Diga-me, o que eu devo fazer? 17 de fevereiro de 1885.